Você sente isso? Aquele aperto no peito ao acordar? A mente que corre a 1000 km por hora, revivendo o passado e temendo o futuro? A sensação de que, não importa o quanto você tente, algo está sempre prestes a dar errado? Isso é a ansiedade. Ela se tornou a trilha sonora de nossas vidas. Mas e se eu lhe dissesse que a maior parte do que nos ensinaram sobre a ansiedade está errado? E se a solução não for lutar contra ela, mas compreendê-la em um nível tão profundo que ela simplesmente perde o poder sobre você? Há mais de 2500 anos, um príncipe chamado Siddhartha Gautama descobriu um segredo. Um segredo não sobre deuses ou céus, mas sobre a mecânica da mente humana. Ele descobriu o antídoto definitivo para o sofrimento, e no centro desse sofrimento, ele encontrou a ansiedade. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no segredo budista para viver sem ansiedade. Esta não é uma solução rápida ou um truque mental. É um mapa profundo para reconfigurar sua relação com a própria realidade. Se você está pronto para parar de apenas gerenciar sua ansiedade e começar a dissolvê-la em sua origem, faça duas coisas agora mesmo. Clique no botão gostar para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem, e inscreva-se neste canal. A jornada que começamos hoje pode ser a mais importante da sua vida. Vamos começar. Capítulo 1. A natureza da ansiedade, entendendo a primeira nobre verdade, dukkha. Para o budismo, o primeiro passo para curar qualquer mal não é rejeitá-lo, mas olhá-lo diretamente nos olhos. Antes de podermos nos livrar da ansiedade, precisamos entender exatamente o que ela é. E no coração dos ensinamentos budistas está a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento. Em Pali, a palavra é dukkha. Muitos traduzem dukkha simplesmente como sofrimento, mas isso é incompleto. Dukkha é uma palavra muito mais sutil. Ela inclui o sofrimento óbvio, como a dor física ou a perda de um ente querido. Mas, mais importante para nossa discussão, dukkha significa uma insatisfação fundamental, uma inquietação, uma sensação de que as coisas não estão certas. Soa familiar? A ansiedade é, talvez, a forma mais pura de dukkha que o ser humano moderno experimenta diariamente. É o atrito entre a forma como as coisas são e a forma como desejamos desesperadamente que elas sejam. O Buda não anunciou esta verdade para ser pessimista. Pelo contrário, foi um ato de profundo otimismo. É como ir ao médico. O médico primeiro precisa dar um diagnóstico preciso. Você tem uma infecção. Da mesma forma, o Buda diagnostica a condição humana. Existe dukkha. Existe ansiedade. Reconhecer isso não é um sinal de fracasso, é o primeiro e mais crucial passo para a cura. Nós, em nossa sociedade moderna, fazemos o oposto. Tentamos encobrir nossa ansiedade. Nós a anestesiamos com entretenimento, a afogamos com trabalho ou a suprimimos com substâncias. Dizemos a nós mesmos, eu não deveria estar ansioso. Pessoas bem-sucedidas não ficam ansiosas. Pessoas espirituais não ficam ansiosas. O budismo nos dá permissão total. Ele diz, a ansiedade existe. Ela faz parte da experiência humana básica. Vamos olhar para ela. No momento em que você para de lutar contra a presença da ansiedade, algo mágico acontece. Você para de adicionar uma segunda camada de sofrimento. O budismo fala da segunda flecha. A primeira flecha é o evento doloroso em si, talvez uma conta inesperada, uma crítica no trabalho ou a incerteza sobre o futuro. Isso causa dor. É inevitável, a vida nos atira flechas. A ansiedade, no entanto, é a segunda flecha. É a flecha que nós mesmos atiramos. A primeira flecha acerta, e nós reagimos com, por que eu? Isso é terrível. Eu não vou suportar. E se acontecer de novo? E se for pior? Esta é a ruminação, o pânico, a preocupação crônica. Esta segunda flecha é a ansiedade. O Buda ensinou que, embora não possamos sempre evitar a primeira flecha, podemos, com certeza, aprender a não atirar a segunda. Quando entendemos a ansiedade como dukkha, paramos de tratá-la como um inimigo pessoal e começamos a vê-la como um fenômeno impessoal. A ansiedade não é sua, ela não define quem você é. Ela é uma energia mental, um padrão de pensamento condicionado que surge e desaparece.
O problema é que, quando ela surge, nós nos agarramos a ela. Nós nos identificamos com ela. Dizemos eu estou ansioso, em vez de eu estou sentindo ansiedade. Esta é uma distinção vital. Você não é a nuvem de tempestade, você é o céu vasto e aberto onde a nuvem de tempestade está passando. A primeira nobre verdade nos convida a nos tornarmos observadores científicos de nossa própria ansiedade. Em vez de sermos varridos por ela, somos convidados a perguntar: o que é isso? O que é essa sensação no meu estômago? O que é esse padrão de pensamento acelerado? Como é a textura da minha ansiedade? Quando você faz isso, você muda da posição de vítima da ansiedade para a posição de testemunha. A ansiedade adora a escuridão, adora a falta de consciência. Ela opera nas sombras, sequestrando nosso sistema nervoso. À luz da consciência, o simples ato de notar aqui está a ansiedade novamente, é o começo de seu desmantelamento. Portanto, a primeira lição budista sobre a ansiedade é esta: pare a guerra. Pare de tentar desesperadamente não ficar ansioso. Essa própria luta é a ansiedade. Em vez disso, simplesmente reconheça. Existe dukkha. Existe esta sensação de inquietação. Respire fundo e permita que ela esteja lá, por um momento, sem julgamento. Não é preciso gostar dela. Não é preciso aprová-la. Você apenas precisa parar de lutar contra o fato de que ela está presente agora. Isso pode parecer contraintuitivo. Se eu aceitar minha ansiedade, ela não vai tomar conta de tudo. A resposta budista é um retumbante não. O que alimenta a ansiedade é a nossa resistência a ela. É o medo do medo. Quando você permite que a sensação de ansiedade exista, sem alimentá-la com as histórias da segunda flecha, ela perde seu combustível. Ela é como um fogo que não recebe mais oxigênio. Ela surge, atinge um pico e, se observada com consciência plena, começa a se dissipar por conta própria. Este é o diagnóstico. A ansiedade é dukkha. É a tensão fundamental da vida. É a segunda flecha que disparamos contra nós mesmos. E a primeira etapa da cura é reconhecer sua presença com uma aceitação corajosa e imparcial. Você não está quebrado por sentir ansiedade. Você é humano. E agora que identificamos a doença, podemos começar a explorar a causa. Por que nos sentimos assim? Por que estamos tão profundamente insatisfeitos e inquietos? A resposta para isso está na segunda nobre verdade, que revela a raiz de toda a nossa ansiedade. E é para lá que vamos a seguir. Capítulo 2. A raiz de toda a ansiedade, a segunda nobre verdade, Samudaya, o desejo e o apego. No primeiro capítulo, fizemos o diagnóstico. Vimos a ansiedade como dukkha, a insatisfação fundamental, a segunda flecha que disparamos contra nós mesmos. Demos o passo corajoso de olhar para ela sem julgamento. Agora, como um médico habilidoso, o Buda não para no diagnóstico. Ele investiga a causa. Se a ansiedade é a febre, de onde vem a infecção? Aqui, chegamos à segunda nobre verdade, Samudaya, a origem do sofrimento. Este é, talvez, o ensinamento budista mais incompreendido e, ao mesmo tempo, o mais libertador. O Buda declara, com uma clareza cristalina, que a raiz de todo o nosso sofrimento, e portanto de toda a nossa ansiedade, é o anelo, o desejo ou, mais precisamente, o apego. A palavra em Pali é ta, que se traduz literalmente como sede. Pense nessa palavra por um momento. Sede não é um desejo gentil. É uma exigência desesperada, uma necessidade que queima por dentro. Esta sede é o motor de toda a nossa inquietação. O budismo identifica 3 tipos principais dessa sede, e ao explorá-los, você verá o reflexo exato da sua própria ansiedade. O primeiro tipo é kamata, a sede por prazeres sensoriais. É o desejo por coisas que nos fazem sentir bem. Pode ser uma comida deliciosa, a aprovação dos outros, o conforto material, a excitação de uma nova compra ou a segurança de um relacionamento. Onde está a ansiedade aqui? Ela aparece de 2 formas, a ansiedade da busca e a ansiedade da perda. Primeiro, a busca.
Quando estamos sedentos por algo, ficamos ansiosos por não o ter. Eu serei feliz quando eu conseguir aquela promoção. Minha vida só fará sentido quando eu encontrar o parceiro perfeito. Esse quando é uma fonte de ansiedade constante. Vivemos num futuro imaginário, incapazes de encontrar paz no único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Segundo, a perda. Digamos que você consegue o que queria. Você tem a promoção, o relacionamento, o conforto. Agora, um novo tipo de ansiedade, talvez ainda mais corrosivo, se instala, o medo de perder. E se eu for demitido? E se ele, me deixar? E se eu ficar doente? Nós nos agarramos com tanta força às coisas que nos dão prazer, com medo de que elas mudem, que nos tornamos prisioneiros delas. Nosso apego ao prazer nos impede de realmente desfrutá-lo, em vez disso, apenas o vigiamos, ansiosamente. O segundo tipo de sede é bhavatar, a sede por existir ou por vir a ser. Esta é mais sutil e profunda. É o desejo de nos tornarmos algo, de solidificarmos nossa identidade, de sermos alguém. É a ansiedade social, o perfeccionismo, a síndrome do impostor. É a voz na sua cabeça que diz: você precisa ser bem-sucedido. Você precisa ser visto como inteligente. Você precisa ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Essa sede de ser é a raiz da ansiedade de desempenho. O eu se torna um projeto que precisa ser constantemente defendido, melhorado e provado. O medo de falhar não é apenas o medo de uma consequência prática, é o medo de que nossa própria existência seja invalidada. Quando estamos presos em bhavatar, qualquer crítica parece um ataque pessoal, e qualquer fracasso parece o fim do mundo. Tentamos construir um eu sólido e permanente num mundo que é, por natureza, fluido e impermanente. A ansiedade é o som da fricção entre essa nossa exigência e a realidade. Finalmente, temos o terceiro tipo de sede, e este é o mais diretamente ligado à ansiedade crônica, vibhavatar. Esta é a sede pela não existência, ou mais comumente, a aversão. É o desejo de que as coisas desagradáveis desapareçam. É a voz que grita: eu não quero sentir isso. Aqui está o paradoxo central da ansiedade. A principal causa da ansiedade crônica é a nossa aversão ao sentimento de ansiedade. Vamos analisar isso. Você sente um desconforto inicial, a primeira flecha. Talvez um aperto no peito ou um pensamento preocupante. Imediatamente, vibhavatar entra em ação. Ah não, lá vem a ansiedade. Eu odeio isso. Eu não posso ter um ataque de pânico agora. Precisa parar. O que você acabou de fazer? Você declarou guerra contra uma sensação interna. Você atirou a segunda flecha. Você derramou gasolina no fogo. Sua aversão ao sentimento, seu desejo desesperado de não sentir o que você está sentindo, é o que amplifica a sensação inicial e a transforma em pânico total. Tornamo-nos ansiosos por estarmos ansiosos. É um ciclo que se autoalimenta, impulsionado pela sede de que a realidade, o que estamos sentindo agora, seja diferente do que é. A ansiedade vive na lacuna entre o que é e o que eu exijo que seja. Portanto, a segunda nobre verdade nos diz que a ansiedade não é um invasor externo. Ela não é um defeito químico aleatório em seu cérebro, embora possa ter componentes físicos. Em sua essência, a ansiedade é um processo. É o resultado direto do nosso apego. É o que acontece quando o nosso desejo inflexível, pela felicidade, pela segurança, por uma identidade permanente ou pela ausência de dor, colide com um mundo que é fundamentalmente incerto, impermanente fora do nosso controle. Nós nos agarramos, e a vida puxa. Nós nos opomos, e a vida empurra. A ansiedade é a tensão dessa luta. Isso pode soar como uma má notícia. Então eu tenho que parar de desejar as coisas. Não. O budismo não é sobre se tornar um robô apático. Trata-se de mudar a qualidade do nosso desejo, de apego para preferência. Mas, mais importante, este diagnóstico é, na verdade, uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque se a ansiedade é causada por um padrão mental condicionado, o apego, a sede, isso significa que ela não é quem nós somos. É um hábito. E hábitos podem ser compreendidos, desmontados e transformados.
Se a causa da ansiedade é o apego, então a cura deve estar no exato oposto. Isso nos leva diretamente à terceira nobre verdade. Se existe uma causa para a ansiedade, deve haver também um fim para ela. E é essa possibilidade libertadora, a cessação da ansiedade, que exploraremos a seguir. Capítulo 3. O fim da ansiedade existe, a terceira nobre verdade, Niroda, a cessação. Nos últimos capítulos, fizemos o que poucos de nós ousam fazer, olhamos diretamente para nossa ansiedade. Primeiro, a diagnosticamos como dukkha, a insatisfação fundamental, a segunda flecha que disparamos contra nós mesmos, a primeira nobre verdade. Depois, investigamos sua causa raiz, descobrindo a entá, a sede, o apego, o desejo inflexível de que a realidade seja diferente do que é, a segunda nobre verdade. Neste ponto, é fácil sentir-se um pouco exposto. Identificamos a doença e sua causa. Mas e a cura? Se parássemos aqui, este seria um ensinamento pessimista. Mas o Buda era um médico pragmático, não um filósofo do desespero. E é aqui que sua mensagem se torna radicalmente otimista. Chegamos à terceira nobre verdade, Niroda. Esta palavra em Pali significa cessação. O que cessa? O sofrimento. A ansiedade. O ciclo de tá que nos mantém presos. A terceira nobre verdade é a promessa mais poderosa já feita à humanidade. É uma declaração simples e profunda, o fim da ansiedade é possível. Não é sobre gerenciá-la melhor, reduzi-la um pouco ou aprender a conviver com ela. É sobre sua cessação total. É sobre a possibilidade de experimentar uma mente que não está em guerra consigo mesma. Uma mente que é calma, clara e livre. Este estado de cessação é frequentemente chamado de Nirvana, ou Nibbana em Pali. Agora, esqueça tudo o que você já ouviu sobre essa palavra. Nirvana não é um lugar celestial para onde vamos depois que morremos. Não é um estado de êxtase místico, desconectado da vida real, onde você flutua em uma nuvem. O budismo é prático. Nirvana, em seu sentido mais literal, significa apagar ou extinguir. O que é extinto? O fogo. Que fogo? O fogo do apego, o fogo da aversão e o fogo da ignorância, as três raízes de tá que discutimos. Quando esses fogos são extintos, o que resta não é o nada. O que resta é a paz. Não uma paz entorpecida, mas uma paz vibrante, alerta e estável. É a paz de não estar mais em conflito com a realidade. Isso é o oposto da ansiedade. A ansiedade é um estado de calor. É inquietação, fricção, uma mente que queima com preocupação. Niroda é o frescor. É a calma da mente que vê as coisas como elas são e não exige que sejam de outra forma. Como isso se aplica à sua ansiedade diária? Vamos imaginar. Você está preso no trânsito e vai se atrasar para uma reunião importante. A ansiedade começa a surgir, primeira verdade, dukkha. Por quê? Porque você tem um apego, segunda verdade, tá a sede de ser pontual, o medo das consequências, a aversão à sensação de estar preso. A mente ansiosa diz, isto é um desastre. Eu odeio isso. Meu chefe vai me matar. Eu sou um fracasso. A mente atira flecha após flecha. A cessação, Niroda, não significa que você magicamente se teletransporta para a reunião. Você ainda está no trânsito. A realidade externa não mudou. O que mudou foi a reação interna. A mente que experimenta Niroda reconhece, eu estou preso no trânsito. Esta é a situação. Eu farei o que puder, talvez uma ligação, mas entrar em pânico não fará o carro andar mais rápido. O fogo da aversão é extinto. O fogo do medo sobre o futuro é extinto. O que resta é a realidade do momento presente, e uma mente que está calma o suficiente para lidar com ela. Esta é a liberdade que o Buda oferece. Não é a liberdade de situações difíceis, mas a liberdade em meio a situações difíceis. O maior obstáculo para acreditarmos em Niroda é que isso soa bom demais para ser verdade. Como assim, o fim da ansiedade? Ela é parte de mim. Nós nos identificamos tanto com nossa ansiedade que a ideia de viver sem ela parece que estamos perdendo parte de quem somos.
É como um prisioneiro que viveu tanto tempo em uma cela escura que tem medo da luz do sol. A terceira nobre verdade nos pede para ousar acreditar que essa paz não é apenas para monges em montanhas, mas está disponível para nós, aqui e agora, em nossas vidas confusas. Niroda não é um objetivo distante, é uma possibilidade em cada momento. Cada vez que você nota sua ansiedade surgindo e, em vez de lutar com ela, aversão, ou se perder nela, apego, você simplesmente a observa com uma respiração consciente. Nesse exato momento, você está experimentando um vislumbre de Niroda. Você está deixando o fogo da reação morrer por falta de combustível. A ansiedade é uma contração. É um não para a vida. É a mente se fechando com medo. Niroda é expansão. É um sim. É a mente se abrindo para a realidade do momento presente, seja ela qual for. É descobrir que você é muito maior do que sua ansiedade. É descobrir que você é o céu, não a nuvem de tempestade. A promessa do budismo não é que sua vida ficará perfeita. Você ainda enfrentará desafios. Pessoas irão desapontá-lo. As coisas vão quebrar. A impermanência ainda é a lei do universo. A diferença é que você não precisará mais adicionar o tormento da ansiedade crônica a tudo isso. Você pode navegar pelas ondas da vida sem se afogar em seu próprio pânico. Esta é a promessa. Mas uma promessa é inútil sem um método. Um médico que diz sua doença tem cura. Niroda, mas não oferece um tratamento, não é um bom médico. O Buda não nos deixou apenas com a promessa. Ele nos deu o mapa. Ele nos deu a prescrição exata, passo a passo, de como ir do diagnóstico, dukkha, e da causa, tá, para a cura, Niroda. Este mapa é a quarta nobre verdade. É o caminho prático, o como fazer para dissolver a ansiedade em sua vida diária. É o manual de instruções para treinar sua mente para a paz. E este caminho incrível, o caminho óctuplo, é o que exploraremos em detalhes a seguir. Capítulo 4. O mapa para a liberdade. A quarta nobre verdade, Magga, o caminho óctuplo. Até agora, nossa jornada tem sido como a de um paciente no consultório do médico mais sábio que já existiu. Diagnosticamos nossa condição, a ansiedade é dukkha, uma insatisfação fundamental, primeira verdade. Identificamos a causa, ela vem do nosso apego e aversão, nossa sede ou tá, segunda verdade. E recebemos a promessa radical de que a cura é possível, a Niroda, a cessação da ansiedade, terceira verdade. Agora, chegamos ao momento mais crucial. O momento em que o médico nos entrega a prescrição. O momento em que o Buda nos entrega o mapa para fora da floresta da ansiedade. Esta é a quarta nobre verdade, Magga, o caminho. Especificamente, é o nobre caminho óctuplo. 8 passos, 8 práticas, 8 facetas de uma vida vivida com sabedoria, que, quando cultivadas juntas, sistematicamente desfazem os nós da ansiedade em sua origem. Isso é o que torna o budismo tão incrivelmente prático. Ele não apenas diz pare de se apegar ou apenas fique em paz. Ele diz, aqui está como fazer isso. Aqui estão os exercícios, as ferramentas e o treinamento mental necessários. A ansiedade é um estado de confusão, caos e desequilíbrio. O caminho óctuplo é um processo de trazer ordem, clareza e equilíbrio profundos à nossa mente e à nossa vida. Pense nele não como 8 passos que você dá em sequência, mas como os 8 raios de uma roda que precisam estar presentes e trabalhando juntos para que a roda da libertação gire. Esses 8 passos são tradicionalmente agrupados em 3 categorias: sabedoria, conduta ética e treinamento mental. Vamos ver como cada um é um antídoto direto para a ansiedade. O primeiro pilar é a sabedoria, que começa com o entendimento correto, ou visão correta. A ansiedade próspera na ignorância. Ela próspera em nossa visão distorcida da realidade. O entendimento correto é o antídoto. É o esforço para ver as coisas como elas realmente são, não como nossa mente ansiosa as pinta. É entender a impermanência, que tudo muda. É entender a natureza de dukkha e sua causa, tá? Exatamente o que estamos fazendo agora. Quando você começa a ver que seu ataque de pânico é um evento impessoal, uma tempestade de sensações e pensamentos que surgem e passam, em vez de um eu que está irremediavelmente quebrado, isso é o entendimento correto.
A ansiedade começa a perder seu poder quando você para de acreditar 100% nas histórias de terror que ela conta. O segundo passo da sabedoria é o pensamento correto, ou intenção correta. A mente ansiosa é mestre em pensamentos incorretos. Ela planeja catástrofes. Ela cultiva a má vontade, contra os outros e contra nós mesmos. Ela se agarra a desejos que nos machucam. O pensamento correto é o ato consciente de cultivar o oposto. É cultivar intenções de renúncia, deixar ir, intenções de bondade, em vez de raiva, e intenções de não violência, compaixão. Quando você notar sua mente caindo na espiral de "e se", o pensamento correto é perguntar: este pensamento é útil? É gentil? Ele me leva à paz ou ao pânico? Você começa a treinar a mente para abandonar os caminhos mentais que levam diretamente ao precipício da ansiedade. O segundo pilar é a conduta ética, SLA. Isso pode parecer desconectado da ansiedade, mas é absolutamente fundamental. A ética budista não é sobre seguir regras para agradar a um Deus, é sobre entender que certas ações criam agitação mental, e outras criam paz. A ansiedade é frequentemente alimentada pela culpa, pelo remorso e pelo medo de sermos descobertos. O caminho óctuplo inclui a fala correta, não mentir, não fofocar, não usar palavras ásperas ou divisivas. Quantas vezes ficamos ansiosos por causa de uma mentira que contamos ou de algo cruel que dissemos e agora nos arrependemos? A fala limpa leva a uma mente limpa. Inclui a ação correta, não matar, não roubar, não ter uma conduta sexual imprópria. Em termos modernos, é agir com integridade. Quando você age de forma alinhada com seus valores, você remove uma enorme fonte de ansiedade de fundo. Não há um medo de ser exposto, pois não há nada a esconder. E inclui o modo de vida correto, ganhar a vida de uma forma que não cause dano a si mesmo ou a outros. Se o seu trabalho o obriga a comprometer sua ética ou o enche de estresse tóxico, ele será uma fonte constante de dukkha. Viver com ética é criar uma fundação de tranquilidade para sua mente. Finalmente, e talvez o mais famoso, temos o pilar do treinamento mental, Sandhi. É aqui que nos tornamos os ferreiros de nossa própria mente. Isso começa com o esforço correto. A libertação da ansiedade não é passiva, ela exige trabalho. Mas é um tipo especial de esforço. É o esforço de 1. Abandonar pensamentos prejudiciais que já surgiram. 2. Impedir que novos pensamentos prejudiciais surjam. 3. Cultivar pensamentos benéficos, como a compaixão. E 4. Manter os pensamentos benéficos que já estão presentes. É o trabalho de um jardineiro mental, removendo ervas daninhas e plantando flores. Depois, vem a atenção plena correta, mindfulness. Este é o coração do caminho óctuplo e o antídoto direto para a ansiedade. A ansiedade vive exclusivamente no futuro, preocupação, ou no passado, arrependimento. Ela não pode sobreviver no presente. Mindfulness é o treinamento para ancorar sua consciência no agora. É notar a respiração, as sensações do corpo, os sons ao seu redor, sem julgamento. Quando a ansiedade surge, em vez de ser levado por ela, a atenção plena correta permite que você diga: eu noto uma sensação de aperto no peito. Eu noto o pensamento: algo ruim vai acontecer. Você se torna o observador, não o refém. E, por fim, a concentração correta, Sandhi. Esta é a prática da meditação profunda. É treinar a mente para permanecer estável e focada em um único ponto. Uma mente ansiosa é uma mente dispersa, fragmentada e fraca. Uma mente concentrada é unificada, estável e forte. Através da meditação, você desenvolve uma base mental tão sólida que as tempestades de ansiedade podem vir, mas não conseguem mais derrubá-lo. Este é o caminho óctuplo. Não é um dogma, mas um conjunto de ferramentas. É um convite para experimentar por si mesmo. Ao praticar o entendimento correto, a conduta correta e o treinamento mental correto, você não está lutando contra a ansiedade. Você está sistematicamente secando o pântano onde ela cresce. Você está mudando as condições da sua mente para que a paz não seja um visitante ocasional, mas o seu estado natural. Capítulo 5. O poder da impermanência, Anicca. Por que lutar contra a mudança gera ansiedade? No capítulo anterior,
desdobramos o mapa do Buda para a libertação, o nobre caminho óctuplo. Vimos que ele é um sistema completo de sabedoria, ética e treinamento mental. Agora, vamos nos aprofundar no primeiro pilar desse caminho, a sabedoria, e explorar o conceito mais fundamental e talvez o mais difícil de aceitar de todo o budismo, Anicca. Anicca é a palavra em Pali para impermanência. É a lei universal da mudança. O ensinamento é simples: tudo que é composto, eventualmente se decompõe. Tudo que surge, eventualmente cessa. Nada dura para sempre. Nenhuma alegria, nenhuma dor, nenhuma nuvem no céu, nenhum império, nenhum pensamento, nenhuma sensação. Nem mesmo este corpo ou este eu que parecemos habitar. Agora, qual é a primeira reação que temos a essa ideia? Se formos honestos, é o medo. E o que é o medo, senão o nome mais comum para a ansiedade? Aqui descobrimos uma das maiores fontes de nossa ansiedade crônica. Estamos em uma guerra perdida contra a impermanência. A ansiedade é o que acontece quando tentamos desesperadamente agarrar o que é, por natureza, inagarrável. Vamos ver como isso funciona. O budismo diz que sofremos não por causa da mudança em si, mas por causa do nosso apego às coisas que mudam. Nós tentamos construir castelos de areia permanentes na beira de um oceano que sobe e desce. Primeiro, nos apegamos às coisas boas. Você tem um momento de felicidade perfeita, um sucesso no trabalho, um relacionamento maravilhoso. A felicidade surge. Mas, quase que imediatamente, nosso apego, o que discutimos, entra em ação. E com ele, a ansiedade. Eu preciso que isso dure para sempre. E se eu perder isso? O medo da perda do prazer se torna uma sombra que nos impede de aproveitar o prazer enquanto ele está aqui. Você já esteve tão feliz que ficou com medo? Isso é o não entendimento de Anicca. Mas a verdadeira ansiedade vem do outro lado da moeda, nossa aversão às coisas ruins. Quando sentimentos difíceis surgem, tristeza, tédio, medo ou a própria ansiedade, nós temos a mesma reação de apego, mas na forma de aversão. Eu não quero isso. Precisa parar agora. Lutamos contra a experiência desagradável, exigindo que ela seja permanente em sua ausência. A ansiedade é, em essência, uma falha em aceitar a impermanência dos sentimentos. Quando você está tendo um ataque de pânico, o que o torna tão aterrorizante? Não é apenas a sensação física, embora seja intensa. É o pensamento que a acompanha. E se eu me sentir assim para sempre? E se eu estiver enlouquecendo? E se eu nunca mais voltar ao normal? É o medo de que essa experiência horrível seja permanente. O ensinamento de Anicca é o antídoto direto para esse terror. É um lembrete gentil, mas firme, de um sábio ancião: isso também passará. Quando você entende Anicca profundamente, não apenas como um conceito intelectual, mas como uma verdade sentida em seu corpo, sua relação com a ansiedade muda para sempre. Quando a ansiedade surge, em vez de ser sequestrado pelo pânico da permanência, você pode começar a observá-la com a curiosidade de Anicca. Ah, aqui está essa sensação de aperto. É intenso. Mas eu sei, por fato, que é impermanente. É uma combinação de energia, pensamentos e sensações. É feito de partes. E como tudo que é feito de partes, vai se dissolver. Você para de lutar contra a onda e aprende a surfar nela, sabendo que nenhuma onda dura para sempre. Ela vai surgir, atingir seu pico e inevitavelmente refluir para o oceano. A maior parte do pânico vem de nossa tentativa de parar a onda no meio do caminho. Anicca nos ensina a soltar o remo e deixar a correnteza da mudança seguir seu curso. O problema é que nós vivemos em negação. Construímos nossas vidas em torno da ilusão de permanência. Queremos um emprego seguro, um relacionamento seguro, um futuro seguro, um eu seguro. Buscamos segurança em um universo que é, por definição, inseguro e em constante fluxo. A ansiedade é o preço que pagamos por essa ilusão. É o estresse crônico de tentar manter em pé algo que fundamentalmente não pode ser mantido. Pense na sua preocupação. O que é a preocupação? É a tentativa da mente de criar permanência e controle sobre um futuro que é, por natureza, impermanente e incontrolável.
A mente corre em círculos, criando cenários, tentando prever e consertar problemas que ainda não existem, tudo porque ela está aterrorizada pela incerteza. O budismo nos convida a fazer o oposto. Em vez de temer a incerteza, nós relaxamos nela. Em vez de lutar contra a mudança, nós nos alinhamos com ela. Isso não é passividade. Não significa que você não deve fazer planos ou cuidar da sua vida. Significa que você faz seus planos, você age com sabedoria, mas você abandona o apego neurótico ao resultado. Você faz o seu melhor, e então solta, entendendo que o universo terá a palavra final, e que ele é um universo de Anika. A prática de ver a impermanência dissolve a ansiedade de duas maneiras. Primeiro, quando as coisas estão boas, ela o liberta do medo de perdê-las, permitindo que você as aprecie mais plenamente, sabendo que são preciosas porque são passageiras. Você se torna grato pelo momento, em vez de ansioso pelo próximo. Segundo, e mais importante para quem sofre de ansiedade, quando as coisas estão ruins, ela lhe dá um consolo profundo. Ela lhe dá a certeza absoluta de que o seu sofrimento não é um beco sem saída. Não é uma sentença perpétua. É uma nuvem de tempestade. E não importa o quão escura, alta ou assustadora seja a nuvem, o céu acima dela ainda está azul, e o vento da mudança está sempre soprando. Anika não é uma verdade deprimida. É a verdade mais libertadora que existe. Ela nos diz, você não precisa carregar o peso de ontem, e não precisa controlar o dia de amanhã. Tudo o que você precisa fazer é estar presente com o fluxo deste momento. Porque este momento é tudo o que existe, e ele também, em toda a sua glória ou dor, já está passando. Pausa na narração. Estamos exatamente na metade de nossa jornada, mergulhando fundo nos ensinamentos que têm o poder de dissolver a ansiedade em sua raiz. O que você aprendeu até agora, sobre dukkha, o apego e a impermanência, já são sementes poderosas. Se este conteúdo está ressoando com você, se você está sentindo um vislumbre de uma nova possibilidade de paz, por favor, clique no botão gostar agora mesmo. Seu like ajuda o YouTube a entender que esta mensagem é valiosa e a mostrará para mais pessoas que estão presas no ciclo da ansiedade. E se você ainda não o fez, clique em inscrever-se e ative o sino. Nos próximos capítulos, vamos entrar nas ferramentas mais práticas do budismo, incluindo o conceito de não-eu e o poder do mindfulness. Você não vai querer perder o resto deste mapa. Obrigado pelo seu apoio, e vamos continuar. Capítulo 6. O antídoto do eu, o conceito de não-eu, anatta, e como ele dissolve o medo. Nos capítulos anteriores, desvendamos as verdades fundamentais que o Buda ensinou. Vimos a ansiedade como dukkha, sofrimento, sua raiz no ta, apego, a promessa de sua niroda, cessação, o magga, caminho, para lá chegar, e a lei universal da Anika, impermanência. Agora, chegamos ao ensinamento mais profundo, mais desafiador e, finalmente, mais libertador de todos. É o antídoto final para o tipo mais profundo de ansiedade que existe. É o conceito de anatta, ou não-eu. Se Anika nos diz que tudo ao nosso redor é impermanente e muda, Anatta vira a lente de aumento para dentro e pergunta, e você que está observando tudo isso? O que é isso? Nossa suposição básica, o sistema operacional de nossas vidas, é que existe um eu no comando. Um eu sólido, permanente e separado. Um piloto no cockpit, um pensador por trás dos pensamentos, um sofredor por trás do sofrimento. Temos um nome, uma história, uma personalidade, e acreditamos que isso é o eu. O budismo faz uma análise radical. Ele nos convida a procurar por esse eu. E o que ele descobre é chocante, não há ninguém em casa. Anatta não significa que você não existe. Você está lendo isto. Você está vivo. Anatta significa que você não existe como uma coisa fixa, permanente e independente. O eu que você pensa que é, na verdade, não é uma entidade, é um processo. O Buda decompôs a experiência humana em 5 categorias, conhecidas como os 5 agregados. Ele disse que tudo o que chamamos de eu é apenas uma combinação temporária destes 5. Forma, seu corpo físico e o mundo material. Sensação, os sentimentos de prazer, dor ou neutralidade. Percepção,
o reconhecimento e a rotulagem. Isso é uma cadeira, isso é um som. Formações mentais, nossos pensamentos, humores, opiniões, preconceitos, vontades, sim, nossa ansiedade. Consciência, a própria capacidade de saber ou de estar ciente, que surge em contato com os sentidos. O Buda nos convida a olhar para cada um deles e perguntar: isso é um eu permanente? O corpo? Obviamente não, ele muda a cada segundo e um dia falhará. Nossas sensações? Elas mudam mais rápido que o vento. Nossas percepções? Mudam com base no nosso humor nossos pensamentos? Tente se agarrar a um pensamento por mais de 1 minuto. A própria consciência? Ela vai e vem, não está presente no sono profundo. O eu é como uma miragem. De longe, parece sólido. Mas quando você se aproxima para agarrá-lo, é apenas uma coleção de processos em constante mudança, interdependentes. Agora, por que isso é o antídoto para a ansiedade? Pense bem, quem é que está ansioso? Nós dizemos, eu estou ansioso. Nós nos identificamos com a ansiedade. Nós a tornamos pessoal. Minha ansiedade. Meu transtorno de pânico. Minha depressão. No momento em que personalizamos a ansiedade, nós a tornamos 1000 vezes mais pesada. Agora não é apenas uma sensação desagradável, a primeira flecha é uma declaração sobre quem somos. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou fraco. Eu estou quebrado. Esta é a segunda, terceira e quarta flechas. O ensinamento de Anatta desfaz essa identificação. Se não há um eu sólido para ser ansioso, então o que é a ansiedade? A ansiedade é apenas ansiedade. É uma formação mental. É uma energia que surge no corpo, forma, é sentida, sensação, é rotulada, percepção, e é pensada, formação mental. É um evento impessoal, como uma tempestade ou uma mudança na pressão do ar. Quando você está preso em um ataque de pânico, a sensação mais assustadora é a de perda de controle. O eu sente que está sendo ameaçado de aniquilação. O eu está lutando desesperadamente para manter o controle, e o pânico é o som dessa luta. Anatta nos diz, o eu que você está tentando defender nunca esteve no controle, para começo de conversa. Ele nem mesmo é uma entidade sólida. É um conceito. Imagine que você está tentando proteger um boneco de neve precioso durante uma nevasca, morrendo de ansiedade de que ele derreta. Anatta é a percepção de que o boneco de neve é feito da própria nevasca. Não há nada separado para proteger. Quando a ansiedade surge, a prática de Anatta é observar e despersonalizar. Em vez de eu estou tão ansioso, a mente treinada nota, existe uma forte sensação de ansiedade presente. O corpo está tenso. Pensamentos de medo estão surgindo. Você vê a diferença? Você muda da posição de vítima para a de observador. Você não está mais no centro do furacão, você está na borda, observando girar. A ansiedade perde seu alvo principal, o eu. Quase toda a nossa ansiedade é eucêntrica. A ansiedade social é o medo do que eu pareço para os outros. O perfeccionismo é o medo de que o eu seja julgado como inadequado. A preocupação com o futuro é o medo do que acontecerá ao eu. O medo da morte é o medo do fim do eu. O ensinamento de Anatta não é uma ideia intelectual fria, é um ato de profunda compaixão. Ele nos liberta do fardo impossível de ter que defender, provar e preservar um eu que é, em última análise, uma ilusão. A ironia é que, quando soltamos a necessidade de ser um eu sólido, o que resta não é o nada. O que resta é a vida como ela é. O que resta é a conexão, porque se não há um eu separado, então estamos fundamentalmente interligados com todo o resto. A libertação da ansiedade não vem de construir um eu mais forte, mais corajoso ou mais zen. Isso é apenas mais bavatar, a sede de ser. A verdadeira libertação vem de ver através da própria ideia do eu. Não há um sofredor permanente. Há apenas o sofrimento que surge e passa. Não há um ansioso permanente. Há apenas a ansiedade que surge e passa. E você, o verdadeiro você, é a consciência espaçosa na qual tudo isso acontece.
Isso é uma percepção profunda. Mas como a trazemos para a prática diária? Como treinamos a mente para ver Anatta e Anika em tempo real? Isso nos leva diretamente à ferramenta mais poderosa do arsenal budista, a prática do agora. Capítulo 7. Mindfulness, Sati, a ferramenta prática para viver no agora e desarmar o pânico. Se os ensinamentos profundos como Anika, impermanência, e Anatta, não eu, são o destino da nossa jornada, a sabedoria que nos liberta, então o Mindfulness é o veículo que nos leva até lá. É a ferramenta prática número 1 do budismo, o 7º passo do nobre caminho óctuplo, Sati, ou atenção plena correta, e o antídoto mais direto e imediato para a ansiedade que você pode praticar agora mesmo. O que é Mindfulness, ou atenção plena? Em sua essência, é incrivelmente simples, é a consciência que surge ao prestar atenção, de propósito, no momento presente, e sem julgamento. Vamos quebrar isso, porque é aqui que a mágica acontece. A ansiedade tem um domínio de tempo muito específico. Ela não consegue sobreviver no presente. Ela só existe em 2 lugares, no futuro, na forma de preocupação, medo, e se, ou no passado, na forma de arrependimento, ruminação, se ao menos. Quando sua mente está totalmente no futuro, você está ansioso. Quando está totalmente no passado, você está deprimido ou arrependido. Quando sua mente está totalmente no presente, o que resta? Apenas a experiência. A ansiedade é um estado de esquecimento. Nós nos esquecemos de que estamos aqui, agora. Nossos corpos estão em um lugar, lendo isto, sentados em uma cadeira, mas nossas mentes estão em outro lugar, em uma reunião de amanhã, em uma conversa de ontem. A atenção plena é o ato radical de reunir sua mente e seu corpo no mesmo local, no mesmo momento. É o ato de o lembrar de voltar ao agora. Como isso desarma o pânico? Vamos imaginar um cenário típico. Você está em sua mesa, e de repente, seu coração dispara. Um pensamento surge: estou tendo um ataque cardíaco? A ansiedade dispara: Dukkha. Você começa a se agarrar a isso com aversão. Não, 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 preciso que isso pare. Tá. Você teme que vá durar para sempre, ignorando Anika, e que isso está acontecendo com o você, que você está morrendo, o apego ao eu, Anatta. Nesse exato momento, a mente sem treinamento é 100% sequestrada. Ela se funde com os pensamentos catastróficos. Ela acredita em tudo. A mente treinada em Mindfulness faz algo completamente diferente. Ela nota o coração batendo e, em vez de pular para a história do futuro, estou morrendo, ela se âncora no presente. Ela pergunta: qual é a experiência real deste momento? A prática começa. Eu noto uma sensação de batida rápida no peito. Ok. Apenas uma sensação. É desagradável, mas é apenas uma sensação. Eu noto que minha respiração está curta. Ok. Posso sentir o ar entrando e saindo? Vamos focar apenas nesta respiração. Eu noto um pensamento que diz que estou em perigo. Ah, olá, pensamento. Eu vejo você. É apenas um pensamento. Não é um fato. É um evento mental passageiro. Eu noto meus pés no chão. Qual é a sensação do chão sob meus pés? É sólido. É frio. O que aconteceu aqui? Em vez de ser o ator dentro do filme de terror que sua mente criou, você se tornou o público assistindo ao filme. Você criou espaço. Você despersonalizou a experiência. Você a trouxe do futuro imaginário para a realidade sensorial do agora. A ansiedade é como um vampiro. Ela próspera na escuridão da inconsciência e da ruminação. O Mindfulness é a luz do sol. No momento em que você ilumina a ansiedade com uma consciência clara e sem julgamento, ela começa a perder sua força. Você para de alimentar o monstro. O sem julgamento é a parte crucial. Muitas vezes, quando notamos nossa ansiedade, nós a julgamos. Que droga, estou ansioso de novo. Eu sou tão fraco. Eu nunca vou melhorar. Isso é apenas mais pensamento, mais segunda flecha. Mindfulness sem julgamento é diferente. É uma qualidade de consciência que é gentil,
curiosa e compassiva. É como uma mãe sábia segurando uma criança que chora. Ela não diz à criança para calar a boca. Ela a segura. Ela diz, eu sei, eu sei. Estou aqui. Quando a ansiedade surgir, você pode tratá-la dessa forma. Ah, aí está você, minha velha amiga ansiedade. Eu vejo que você está aqui. Eu sinto você no meu estômago. Tudo bem. Você pode ficar por um tempo. Eu vou apenas respirar com você. Este é o paradoxo supremo da cura. O que você resiste, persiste. O que você aceita com consciência plena, se transforma. A ansiedade é energia contraída. Mindfulness é energia expansiva. É abrir-se para a experiência do momento, em vez de se fechar contra ela. A prática não precisa ser complicada. Começa com a respiração. A respiração é sua âncora constante para o presente. Você não pode respirar amanhã. Você não pode respirar ontem. Você só pode respirar agora. Sempre que você se sentir perdido na névoa da ansiedade, pare. E apenas sinta uma respiração completa. Sinta o ar frio entrando, a barriga se expandindo. Sinta a pausa. Sinta o ar quente saindo, os ombros relaxando. Só isso. Esse momento de atenção plena é um momento de liberdade. Você pode praticar mindfulness lavando a louça, sentindo o calor da água, o cheiro do sabão, o deslizar do prato. Você pode praticá-lo andando, sentindo a pressão de seus pés no chão. Cada momento de atenção plena é um ato de treinamento. Você está literalmente religando o seu cérebro. Você está enfraquecendo os caminhos neurais da reação de pânico habitual e fortalecendo os caminhos da observação calma e da resposta consciente. Sati, ou mindfulness, não é sobre esvaziar a mente. Isso é impossível. É sobre preenchê-la com o agora. É sobre notar os pensamentos sem se tornar eles. É a prática de retornar, de novo, com gentileza, ao único momento que você realmente tem. E é nesse momento, e somente nele, que a ansiedade não pode respirar. Capítulo 8. Cultivando a compaixão. Karuna. Como a autocompaixão reduz a ansiedade crônica. No capítulo anterior, exploramos o Mindfulness, Sati, a ferramenta que nos permite ancorar no presente e observar nossa ansiedade sem nos fundirmos com ela. Aprendemos a notar nossos pensamentos e sensações com uma clareza imparcial. Mas o budismo não é um caminho frio. A sabedoria, é uma asa da ave da iluminação, mas ela não pode voar sem a outra asa, karuna, ou compaixão. Mindfulness é o que nos permite ver o que está acontecendo. Compaixão é como nos relacionamos com o que estamos vendo. E é aqui que encontramos a chave para desarmar a ansiedade crônica, aquela que parece ser parte de nossa personalidade. Pois, para a maioria de nós, o maior combustível para nossa ansiedade não são os eventos externos. É o nosso próprio crítico interno. Pense nisso. Você comete um pequeno erro no trabalho. A ansiedade surge, a primeira flecha. E o que acontece imediatamente depois? Uma voz na sua cabeça diz, você é um idiota. Como pôde fazer isso? Você vai ser demitido. Você é um fracasso. Esta é a segunda, terceira e quarta flechas. Nós nos tornamos nossos próprios carrascos. Quando nos sentimos ansiosos, o que a maioria de nós faz? Nós nos julgamos por isso. Por que estou ansioso de novo? Eu deveria ser mais forte. Eu odeio ser assim. Preciso me livrar disso. Esta é a Vibhavata, a versão, que discutimos no capítulo 2, mas agora ela está direcionada para dentro. É um ato de autoaversão. Estamos em guerra conosco mesmos. A ansiedade crônica é uma guerra civil dentro da nossa própria mente. O Buda ensinou que karuna, ou compaixão, é o antídoto direto para a crueldade, incluindo a crueldade que dirigimos a nós mesmos. Compaixão não é pena. Não é autoindulgência. Não é desculpa para nossos erros. Em sua forma mais pura, karuna é o desejo ativo de que um ser, neste caso, você mesmo, possa estar livre do sofrimento. É a resposta do coração ao ver a dor.
Nossa reação padrão à nossa própria ansiedade é aversão e medo. Isso só contrai mais o corpo, só tensiona mais os músculos, só envia mais sinais de pânico ao cérebro. A compaixão faz o oposto. É um gesto de calor, de abertura e de gentileza. É o que o sistema nervoso precisa para sair do modo de lutar ou fugir e entrar no modo de descansar e digerir. Então, como praticamos isso? Como podemos ser compassivos quando estamos no meio de um turbilhão de pânico? O budismo nos oferece uma prática muito concreta, muitas vezes chamada de metta, amor-bondade ou karuna, compaixão, por si mesmo. Ela começa exatamente onde o mindfulness parou. O primeiro passo é reconhecer a dor, mindfulness. Em vez de se perder na história da ansiedade, você simplesmente reconhece o sentimento. Você diz para si mesmo, isso é doloroso. Isso é sofrimento. Você nomeia a emoção. Ah, isso é medo. Isso é pânico. Este reconhecimento é, em si, um ato de coragem e honestidade. Você para de lutar e apenas admite, estou sofrendo agora. O segundo passo é conectar-se com a humanidade comum, anatta. A ansiedade nos isola. Ela nos faz sentir como se fossemos os únicos no mundo que estamos tão quebrados, que somos os únicos que sentimos esse medo. A compaixão quebra essa ilusão. Você se lembra, o sofrimento faz parte da vida. Eu não estou sozinho nisso. Milhões de outras pessoas estão sentindo exatamente isso neste exato momento. Isso não diminui sua dor, mas remove o fardo de se sentir anormal ou defeituoso por senti-la. Você se junta à vasta comunidade de seres humanos que, às vezes, acham a vida difícil. O terceiro passo é responder com gentileza. Aqui é onde a cura ativa acontece. Em vez de se atacar com o chicote do crítico interno, você oferece a si mesmo uma palavra ou um gesto de gentileza. Pode ser tão simples quanto colocar a mão sobre o coração, um gesto físico de calor e apoio que seu sistema nervoso entende instantaneamente. Pode ser repetir uma frase gentil em sua mente, como um mantra. Não, você precisa se acalmar. Isso é um comando, não compaixão. Tente frases como, que eu possa ser gentil comigo mesmo neste momento. Que eu possa me aceitar como eu sou, com medo e tudo. Está tudo bem sentir isso. Eu estou aqui com você. Que eu possa estar seguro. Que eu possa ter paz. No começo, isso pode parecer falso, bobo ou até mesmo impossível. Seu crítico interno pode gritar, você não merece compaixão. Isso é normal. Continue praticando. Você está construindo um novo caminho neural. A autocompaixão é o que permite que você seja com sua ansiedade, como o mindfulness ensina, sem ser destruído por ela. É o bálsamo que acalma a ferida. Pense na ansiedade como uma criança pequena em sua mente, que está assustada e gritando. O crítico interno é o pai que grita para a criança, cale a boca. Você está me envergonhando. Pare de chorar. Isso, claro, só faz a criança chorar mais alto e com mais medo. A autocompaixão é o pai sábio. Ele se ajoelha, olha nos olhos da criança e diz, eu sei que você está com medo. É muito assustador, não é? Mas eu estou aqui. Eu não vou te deixar. Qual pai você acha que acalma a criança? Ao praticar karuna, você está literalmente se tornando seu próprio melhor amigo, seu próprio refúgio seguro. Você para de procurar a segurança do lado de fora, em outras pessoas, em conquistas, em substâncias, e começa a cultivá-la do lado de dentro. A ansiedade crônica diminui quando a voz do seu crítico interno não é mais a voz mais alta em sua cabeça. Ela é substituída, momento a momento, por uma voz mais sábia, mais gentil e mais antiga, a voz da compaixão. Esta voz não promete que você nunca mais sentirá medo. Mas ela faz uma promessa muito mais importante. Quando você sentir medo, eu não vou te abandonar. E para a mente ansiosa, essa é a única promessa que realmente importa. Capítulo 9. A prática da meditação, Bhavana treinando a mente para a serenidade. Nos capítulos anteriores, nós desdobramos o mapa completo. Vimos o diagnóstico da ansiedade como dukkha, sofrimento, sua causa no tá, apego, a promessa de sua niroda, cessação, e o magga,
caminho, óctuplo. Exploramos a sabedoria da impermanência, anicca, e do não-eu, anatta. Mergulhamos no mindfulness, sati, como a ferramenta para o agora, e na compaixão, karuna, como o bálsamo para nossa dor. Mas como unimos tudo isso? Como transformamos essas ideias profundas de meros conceitos intelectuais em uma experiência vivida? A resposta é o último pilar do caminho óctuplo, sandhi, ou treinamento mental correto. E a oficina onde esse treinamento acontece é a prática da meditação. A palavra em Pali para meditação é bhavana, que significa cultivo ou desenvolvimento. Esta palavra é muito mais precisa do que meditação. Não estamos tentando esvaziar a mente. Estamos cultivando qualidades. Estamos cultivando a atenção plena, a concentração, a compaixão e a sabedoria. A ansiedade é o estado de uma mente não treinada. Uma mente não treinada é como um filhote de cachorro selvagem, correndo atrás de cada carro, latindo para cada sombra, pulando em cada pessoa. Ela é reativa, caótica e exaustiva. A ansiedade é o que acontece quando esse filhote nos arrasta para o futuro, preocupação, ou para o passado, ruminação, contra a nossa vontade. A meditação, bhavana, é o processo de treinar gentilmente esse filhote. Não com um chicote, mas com paciência e consistência. Existem dois tipos principais de meditação no caminho budista que trabalham juntos para dissolver a ansiedade. O primeiro é samatha, ou meditação da tranquilidade. O segundo é vipassana, ou meditação do insight. Samatha é o que a maioria das pessoas pensa quando imagina a meditação. É o oitavo passo do caminho, a concentração correta. O objetivo de samatha é desenvolver uma mente estável, unificada e calma. A ferramenta mais comum é a respiração. Como isso funciona? Você se senta. Você fecha os olhos. E você coloca sua atenção em um único ponto, a sensação da respiração entrando e saindo de suas narinas, ou o subir e descer do seu abdômen. Isso é tudo. Inevitavelmente, em cerca de 3 segundos, a mente, o filhote, vai fugir. Ela vai correr atrás de um pensamento sobre o jantar, uma preocupação com o trabalho, uma memória de ontem. Este é o momento mais importante da meditação. Quando você nota que a mente se distraiu. Nesse momento, você tem uma escolha. A mente não treinada, o crítico interno, dirá, eu sou péssimo nisso. Não consigo nem me concentrar por 3 segundos. A mente treinada em bhavana faz algo radicalmente gentil. Ela simplesmente nota, pensamento. E, sem julgamento, com a paciência de uma mãe, ela gentilmente escolta a atenção de volta para a respiração. Isso é tudo. O exercício da meditação não é ficar perfeitamente focado na respiração. O exercício é o retorno. Cada vez que você se distrai e retorna para a respiração, você está fazendo uma repetição na academia da mente. Você está fortalecendo o músculo da atenção. Você está enfraquecendo o hábito da ruminação ansiosa. O que isso tem a ver com a ansiedade? Tudo. Uma mente treinada em samatha é uma mente que não pode ser facilmente sequestrada. Quando a onda de pânico começar a surgir, em vez de ser instantaneamente varrido por ela, você terá a capacidade de dizer, eu vejo isso. Mas eu escolho não ir com isso. Eu escolho ficar com minha respiração. Você desenvolve uma âncora interna. Samatha constrói a estabilidade. Mas estabilidade não é o suficiente. Precisamos de sabedoria. É aí que entra Vipassana, ou meditação do insight. Vipassana significa ver claramente. É o 7º passo do caminho, a atenção plena correta. Enquanto Samatha estreita o foco para um único ponto para construir estabilidade, Vipassana abre o foco para observar tudo que surge e passa. Você usa a estabilidade que construiu para investigar a realidade do momento presente, exatamente como ela é. Você se sente e simplesmente observa. Você nota os sons na sala, sem julgá-los. Você nota as sensações no corpo, um formigamento aqui, uma tensão ali. E crucialmente, você nota seus pensamentos e emoções. Quando a ansiedade surge na meditação, você não a empurra para longe. Você não foge dela.
Você vira sua atenção curiosa em direção a ela. O que é isso? Ansiedade. Você a investiga. Onde eu a sinto no meu corpo? É um aperto no peito? É calor no rosto? Você a observa com a precisão de um cientista. E então, você assiste. Você apenas observa o aperto. E o que você descobre? Você descobre a Anika, impermanência, em tempo real. Você vê que a sensação não é sólida. Ela vibra, ela muda, ela se intensifica, ela diminui. Você vê que os pensamentos ansiosos são apenas pensamentos, eles surgem do nada e desaparecem no nada, como bolhas. Você vê a Nata, não eu, não há um eu sólido sendo ansioso, há apenas o processo da ansiedade surgindo e passando. Ao fazer isso, dia após dia, você descondiciona o pânico. O pânico é o hábito de reagir ao primeiro sinal de ansiedade com mais medo. Vipassana é o cultivo do hábito de reagir à ansiedade com curiosidade e calma. Você está provando para si mesmo, em um nível celular profundo, que você pode tolerar a ansiedade. Que ela não vai te matar. Que ela é apenas uma tempestade de energia passageira. E ao provar isso, a ansiedade perde seu poder sobre você. O medo do medo começa a morrer. A meditação não é uma forma de escapar da vida. É uma forma de mergulhar nela. Não é sobre criar um estado de transe feliz. É sobre criar uma mente que possa estar presente, calma e sábia, não importa o que a vida jogue em você. O Buda não ensinou meditação para que você pudesse levitar ou ter experiências místicas. Ele a ensinou como a ferramenta mais prática para acabar com o sofrimento. A ansiedade é um hábito mental. Bhavana é o processo sistemático de construir novos hábitos mentais, o hábito da estabilidade, o hábito da clareza e o hábito da paz. Capítulo 10. A vida sem ansiedade. O que é a verdadeira paz? Upekkha, equanimidade. Nós viajamos longe. Começamos no porão escuro e apertado da ansiedade, diagnosticando-a como dukkha, a insatisfação fundamental. Descemos mais fundo para encontrar sua raiz, o tá, nosso apego e aversão incessantes. Vimos a luz da promessa de que a cessação, niroda, é possível. Recebemos o mapa, o caminho óctuplo e aprendemos a usar suas ferramentas mais poderosas, a sabedoria da impermanência, Anika, e do não-eu, Anatta, o poder de ancoragem do mindfulness, Sati, o bálsamo curativo da compaixão, Karuna, e o campo de treinamento do Bhavana, meditação. Agora, estamos no cume da montanha. Tendo feito a jornada, o que é que vemos? Como é a vista de uma mente que se libertou do domínio da ansiedade? Muitos de nós imaginamos que uma vida sem ansiedade é uma vida de felicidade e euforia constantes, um estado de êxtase sem fim. Mas o budismo nos oferece algo muito mais profundo, mais estável e mais verdadeiro. O fruto final do caminho não é o êxtase, é a equanimidade. A palavra em Pali é Upekkha. É uma das 4 moradas divinas ou Brahma Viharas, juntamente com amor-bondade, metta, a compaixão, karuna, e a alegria simpática, mudita. Upekkha é o estado de perfeito equilíbrio mental, a paz inabalável. Agora, é crucial entender o que a equanimidade não é. Não é indiferença fria. A indiferença é eu não me importo. A equanimidade eu me importo profundamente, mas minha paz não está condicionada ao resultado. Não é apatia. A apatia é uma desconexão entorpecida. A equanimidade é uma conexão profundamente consciente, mas estável. A equanimidade é o que resta quando você vê a realidade com clareza perfeita. É a fusão da sabedoria, Anika e Anatta, com o coração, Karuna. O Buda disse que, em nossas vidas, somos constantemente soprados pelos 8 ventos mundanos. São 4 pares de opostos, prazer e dor, ganho e perda, elogio e culpa, fama e obscuridade. A mente ansiosa é um barco à vela sem leme no meio desses ventos. Quando o vento do elogio sopra, nós nos sentimos eufóricos. Quando o vento da culpa sopra, somos jogados no desespero. Quando temos um ganho, ficamos ansiosos com a possibilidade da perda. Nossa paz interna está totalmente à mercê das condições externas. Nós somos uma marionete, e os fios são o ganho e a perda, o elogio e a culpa.
O peca, a equanimidade, é o ato de construir um leme profundo e pesado. É a capacidade de experimentar os 8 ventos, mas não ser virado por eles. A mente equânime experimenta o prazer, e em vez de se apegar desesperadamente a ele, gerando ansiedade, ela o saboreia plenamente, sabendo que é impermanente, anica. Ela o aprecia e o deixa ir quando ele passa. A mente equânime experimenta a dor, e em vez de reagir com pânico e aversão, eu preciso que isso pare agora, ela a encontra com compaixão, karuna, e a observa com clareza, sati, sabendo que ela também é impermanente. Mas como isso se relaciona com a ansiedade? A ansiedade é o estado de não equanimidade. É o desequilíbrio total. É a mente vibrando em ressonância com os piores futuros imaginários. A vida sem ansiedade não é uma vida onde pensamentos ansiosos nunca mais surgem. Mesmo uma pessoa iluminada pode ter o pensamento: e se meu filho se machucar? A diferença é o que acontece depois que o pensamento surge. Para a mente não treinada, esse pensamento é um sequestro. Ele é agarrado, acreditado, fundido. Ele se torna o início de uma espiral de pânico. Para a mente equânime, treinada em Vipassana e Anatta, o pensamento "e se meu filho se machucar?" surge, e é visto clara e instantaneamente como o que é, apenas um pensamento. Não é um fato. É um evento mental impessoal. Não há um eu sólido para se agarrar a ele. A mente o nota com clareza, talvez até com um toque de compaixão pela preocupação que ele representa, e o deixa passar, como uma nuvem no céu. A ansiedade é como escrever com um prego no concreto. O hábito é tão forte que o pensamento deixa um sulco profundo, e o próximo pensamento ansioso cai no mesmo sulco. A equanimidade é como escrever na água. O pensamento surge e a mente está tão aberta, tão fluida, que ele se dissolve no instante em que aparece, sem deixar rastro. Esta é a verdadeira paz. Não é a paz de ter uma vida perfeitamente controlada onde nada de ruim acontece. Isso é uma fantasia. A verdadeira paz é a paz incondicional que vem de não estar mais em guerra com a realidade. É a paz que vem de entender anicca, as coisas mudam, anatta, não é pessoal, e dukkha, lutar contra isso dói. O peca é o resultado natural de todo o treinamento que discutimos. Cada vez que você se senta para meditar, bhavana, você está construindo equanimidade. Cada vez que você retorna sua mente à respiração, você está fortalecendo seu equilíbrio. Cada vez que você nota um pensamento ansioso sem reagir, sati, você está praticando equanimidade. Cada vez que você substitui o crítico interno pela gentileza, karuna, você está cultivando o terreno para a equanimidade. Esta é a libertação que o Buda ofereceu. Não um paraíso no céu, mas a paz na terra. A paz de uma mente que finalmente parou de lutar consigo mesma. Uma mente que é vasta, aberta, clara e livre. Uma mente que pode conter tanto a dor quanto a alegria da vida em seus braços compassivos e equilibrados, sem ser quebrada por nenhuma delas. Este é o fim do sofrimento. Este é o fim da ansiedade. Esta é a paz de Nibbana, disponível para você, aqui e agora. Começamos esta jornada juntos, talvez sentindo aquele aperto familiar no peito, aquela mente acelerada que define a ansiedade. Nós mergulhamos fundo no coração dos ensinamentos budistas, não como um estudo acadêmico, mas como um manual de sobrevivência para a mente moderna. Nós aprendemos que a ansiedade não é um monstro aleatório que nos ataca. Ela é dukkha, uma insatisfação que vem de uma causa específica, nosso apego, nossa sede, nosso tá. E porque ela tem uma causa, ela tem um fim. O segredo budista para viver sem ansiedade não é encontrar uma técnica mágica para bani-la para sempre. O segredo é mudar radicalmente nossa relação com ela. É parar a guerra. É entender que os pensamentos ansiosos são impermanentes, anicca. É entender que eles não são quem você é, anatta. É aprender a ancorar-se no único lugar onde a ansiedade não pode respirar, o agora, sati. É aprender a tratar a si mesmo com a gentileza de um amigo querido quando você está sofrendo, karuna. E é treinar sua mente, dia após dia, para que ela se torne um oceano de equanimidade, o peca, onde as ondas da ansiedade podem surgir, mas não podem mais derrubá-lo. Este é um caminho, não um destino. É uma prática para toda a vida.
Seja gentil consigo mesmo. Cada respiração consciente é uma vitória. Cada momento de autocompaixão é uma cura. Você tem um mapa. Você tem as ferramentas. O poder de dissolver sua ansiedade não está fora de você. Ele está, e sempre esteve, bem aqui dentro. Se você encontrou valor neste vídeo, se esta mensagem tocou seu coração e lhe deu esperança ou clareza, por favor, ajude esta mensagem a alcançar outros. Clique no botão gostar agora mesmo, é a forma mais simples de apoiar nosso trabalho. Para continuar a aprofundar sua prática e transformar sua mente, inscreva-se no canal e clique no sino para não perder nossos futuros ensinamentos. E, por favor, deixe um comentário abaixo. Qual foi a lição mais importante que você tirou desta jornada hoje? Compartilhar sua experiência ajuda a todos nós. E se você conhece alguém que está lutando contra a ansiedade, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a luz que ela estava procurando. Obrigado por sua presença e sua atenção. Que você possa estar seguro. Que você possa estar em paz. Que você possa estar livre do sofrimento.